pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje com o Éder Rigon, da Master Prime. Éder, um prazer recebê-lo aqui hoje. Prazer todo meu, Dani. Nós vamos fazer algumas perguntas para o Éder a respeito do meio contábil e financeiro. Éder, eu queria saber qual a diferença entre o resultado financeiro e o resultado contábil em uma empresa. O resultado financeiro, ele considera aquilo que de fato efetivamente entrou no caixa de uma empresa. Então, aquilo que ela pagou, aquilo que ela recebeu efetivamente. O resultado contábil, ele considera aquilo que ocorreu. Então, se uma empresa vendeu a prazo, a gente tem ali um efeito contábil, mas não financeiro, porque o dinheiro dessa transação só virá no momento futuro. Assim como o pagamento de alguma despesa, algum custo, o efeito às vezes não ocorre no mesmo momento em que houve o pagamento. Então, por exemplo, salários. Ocorre essa despesa num período, então a gente tem isso por um efeito contábil, mas o efeito financeiro se dará no mês seguinte. Então é importante ter essas duas mensurações. E os dois devem andar juntos quando a gente fala sobre isso dentro de uma empresa? Devem sim. A gente tem que ter, para analisar resultado, quando eu quero saber se minha empresa deu lucro ou prejuízo, por exemplo, eu devo sempre considerar o resultado econômico, independente se eu já recebi aquela venda ou se eu já paguei aquele custo ou aquela despesa ou não. E é por isso que a gente tem uma demonstração que a gente chama de demonstração de resultado, para poder avaliar o lucro do período, e uma demonstração de fluxo de caixa, onde eu vou saber ali se a minha situação financeira, se eu preciso de capital de giro, se está satisfatório ou não. Então, esses dois informativos precisam caminhar juntos. E na hora de fazer a distinção de quando cada um deve ser usado, como que funciona essa parte? Sempre em paralelo aos dois. Eu preciso ver se eu tive... Às vezes eu posso ter um lucro legal, bacana, olho lá para a minha demonstração de resultado, eu tive um lucro bacana, mas eu estou com um problema de caixa. Por quê? Porque você tem um excesso lá de contas a receber, então você precisa trabalhar de forma mais assertiva ali nos seus recebimentos para poder não ter esse desencaixe. Então, o lucro que aparece no resultado, ele não é garantia de que eu tenha uma boa situação financeira. Então, os dois relatórios precisam caminhar juntos aí. Perfeito. Vamos falar um pouquinho sobre a gestão de estoque? Como que a gente consegue fazer isso dentro de uma empresa? Isso aí vamos dizer assim, um problema para quase todas as empresas, né? É preciso ter uma boa gestão no processo de compras, saber e entender ali das necessidades. Nem sempre a gente ouve bastante a situação do empresário ele aproveitar, porque o meu fornecedor me ofereceu uma condição especial, então eu vou aproveitar. A gente tem que entender que o estoque ele é um dinheiro parado, né? Ele é um investimento que a empresa fez e ele está com um dinheiro parado. Então eu tenho que ter um monitoramento ali se os produtos que eu estou comprando, se ele vai ter saída, qual que é a periodicidade, né? A gente chama de rotatividade de estoques. Em quanto tempo eu demoro, desde o momento em que eu comprei uma mercadoria, para poder vendê-la? E aí volta novamente aquela situação que eu falei do fluxo de caixa, né? Porque às vezes eu vou comprar a mercadoria, vou ter que pagar a mercadoria e ela ainda está no meu estoque. Então eu preciso saber exatamente qual que é o período médio que eu tenho de rotatividade para poder entender a minha necessidade de caixa para poder pagar esse estoque. E que dica você deixa para o pessoal que está em casa para fazer uma boa administração desse estoque? Monitorar qual que é a saída, entender ali a sazonalidade de produtos. Então, assim, muitas empresas têm ali uma saída mais, em um período maior e outros menor. Então, entender que cada produto tem sua característica. Não estar assim atento apenas ao desconto que o fornecedor está oferecendo. Vou estocar porque eu estou com preço bom. Às vezes o fornecedor está oferecendo um preço bom porque ele também está com problema de estoque. Ele quer desovar isso aí para não ter problema de caixa para ele. E o empresário precisa estar monitorando isso aí. Analisar a rotatividade dos produtos eu acho que é o fundamental. Como que você acha que é possível realizar uma gestão de estoque que seja assim eficiente? Porque às vezes a pessoa monta uma gestão de estoque, mas ela mesma acaba se perdendo ali. Para isso a gente conta com sistemas e profissionais, né? Então, assim, às vezes o empresário ele tem que fazer tudo dentro da empresa. Ele é responsável por comprar, por vender, por administrar ali o negócio. E às vezes o controle é muitas vezes no papelzinho. Então eu comprei, mas eu não tenho ali uma situação real do meu estoque. Vai muito no achismo. Eu olhei para a prateleira, vi que está acabando, vou comprar, mas será que eu estou precisando realmente? Entendeu? Então hoje a gente tem a tecnologia para poder auxiliar.
e, sem dúvida, o apoio dos profissionais aí de contabilidade, que também a contabilidade não é só um papel burocrático, ela também deve ser utilizada aí para auxiliar o empresário nesse processo de gestão como um todo. Outro ponto que eu acho que é de muito interesse para todo mundo, formação de preço. Como que a gente consegue fazer essa composição desse cálculo para chegar na composição do preço? Primeira coisa é entender exatamente quanto custou um produto. Eu acho que você não tem uma precificação correta se você não sabe exatamente quanto de fato custou. E isso, o que custou, nem necessariamente é o que você pagou ali na nota fiscal. Tem outros custos ali atribuídos a esse produto e a gente precisa entender muito bem disso para poder depois partir para a precificação. Um outro aspecto importante é que a precificação muitas vezes é estabelecida pelo mercado. Nós temos hoje uma gama de produtos variáveis aí, e muito similares. Então, às vezes, eu formar o meu preço só com base naquilo que eu acho que deve ser, com base nos meus custos, eu vou bater de frente com aquilo que o mercado está disposto a pagar. Então, acho que o principal é entender o seu preço. Eu vejo assim, muitas vezes o empresário, eu vou pegar o meu custo e multiplicar por 2. Ou então eu vou precificar por tal valor porque o meu concorrente também... Tudo bem, às vezes você vai ter que seguir sim a concorrência, mas você precisa entender de que forma aquele preço está ajudando a sua empresa a pagar os seus custos e, obviamente, ser lucrativo. E quais são os principais métodos na hora da formação de preço? Tem algo assim que a pessoa deve estabelecer como um perímetro ali? Eu gosto muito de trabalhar com um conceito que a gente chama de margem de contribuição. Ou seja, quando eu formo um preço, eu tenho que... Porque o principal não é o preço, não é por quanto eu vendi, é o quanto ficou na minha empresa. Então, a gente trabalha assim, quando um cliente levou um produto, quanto ficou na minha empresa, qual o percentual que ficou na minha empresa, descontando o custo desse próprio produto, o imposto que eu tenho que pagar. Eu tenho uma tarifa de entrega, eu tenho cartão de crédito que eu tenho que pagar a tarifa. Então, o mais importante de qual que é o valor que eu vendi, dessa venda, é preciso entender assim, quando eu vendi, eu tenho que automaticamente distribuir essa venda com o meu fornecedor, porque ele que financiou o meu produto, né? O custo é do fornecedor. O governo, eu tenho que pagar uma parte para o governo, isso não tem como. E as outras coisas que incidem ali, uma embalagem, uma situação nesse sentido. Então, entender qual que é a margem de contribuição que aquele produto está tendo, vai ajudar ali a ter vários parâmetros para tomada de decisão. E como eu faço para ter certeza que o meu preço está certo? Tem algum parâmetro aí que a gente consegue estabelecer? Tem sim. Normalmente assim, um equívoco que as pessoas fazem, né? Normalmente, eu pego lá, por exemplo, um produto que eu paguei R$10 e vendi por 20. Então, as pessoas falam, poxa, eu lucrei ali 100%, né? Porque eu dobrei o preço de venda. E na verdade, não é assim. A gente tem sempre que entender que o meu resultado ele é proveniente da venda e não do que custou a mercadoria. Então, eu tenho que fazer a conta inversa. Eu vendi por 20, tenho que tirar o custo de 10, me sobrou 10, isso representa 50%. Além disso, eu tenho que considerar o imposto que eu estou pagando. Se eu vendi a prazo, eu tenho que considerar ali que o dinheiro perde valor ao longo do tempo, tem a inflação a ser considerada. Então, montar a minha demonstração de resultado seguindo vendas, menos o custo do produto, menos os impostos, é a forma mais correta de se mensurar se está precificado corretamente ou não. Vamos agora para a gestão de custos. Eu queria saber o que é a gestão de custos e qual o objetivo da implementação dela nas empresas. Gestão de custo é um mapeamento, né, de todos os gastos que a gente tem dentro de uma empresa. E quando eu falo gastos, eu não estou me referindo apenas àquilo que é financeiro, aquilo que eu estou pagando. Porque eu tenho, às vezes, custos que estão ocorrendo num determinado período, mas que o impacto no meu caixa, no meu financeiro, vai ocorrer no momento subsequente. Por exemplo, muitos empresários até hoje têm um pouco de dificuldade, às vezes, em pagar lá no final do ano o 13º dos funcionários, férias, porque deixam para considerar esse custo quando vai impactar no caixa. Mas o funcionário, por exemplo, ele tem ali direito a 1/12 de 13º e férias a cada mês trabalhado. Então, no meu resultado, eu tenho que considerar isso aí, né? E o objetivo é justamente esse, tá? É um mapeamento para que eu possa ter uma visão clara, um raio-x ali de qual que é a situação econômica e financeira da minha empresa. E qual a importância dessa gestão de custos dentro de uma empresa hoje?
não se toma decisões sem saber exatamente o quanto se está custando, né, a sua empresa. Então, você pode, às vezes, se eu estou vendendo bacana, né, meu faturamento está aumentando em 30%, 40%, 50%. Mas se eu não souber exatamente o que está me custando para gerar esse faturamento, eu vou estar sempre com aquela, às vezes, é comum às vezes a gente ouvir, né, poxa, vendo tanto e não vejo a cor do dinheiro. Talvez não está vendo porque você não está tendo uma gestão correta ali dos seus gastos. E no que a gestão de custo implementada na empresa, ela pode impactar futuramente ou talvez no presente mesmo positivamente? Você só vai saber se a sua empresa está sendo rentável, se vale a pena continuar, se eu posso fazer ou não, se você tiver essa mensuração, né? Então, assim, vender não é suficiente, né? Existe uma frase que eu gosto bastante, que é: faturamento é ego, lucro é ponto de vista e caixa é realidade. Porque, poxa, vendi R$1 milhão. É bonito falar, eu vendi R$1 milhão. Então é ego, né? Aumentei 50% do meu faturamento. Tá, mas qual que é o seu lucro? Ah, meu lucro foi de 30% do meu faturamento. Tá, mas aí você olha para esse lucro, você teve que usar parte dele para reinvestir em estoque, para comprar mais equipamentos, ou parte desse lucro ainda está em valores a receber. Então, ter esse mapeamento constante é o que vai garantir a sustentabilidade da empresa, né? E se eu penso em expandir, eu tenho que ter esse mapeamento. A gente conhece também vários casos de empresas que estavam indo muito bem, enquanto era num lugar pequenininho ou trabalhava em casa, né? Vou empreender, vou começar na minha casa, e a hora que resolve expandir o negócio, não se permanece no mercado porque não teve esse acompanhamento, esse mapeamento. Então, tudo que eu vou verificar hoje é justamente para poder manter a minha sustentabilidade no futuro. Vamos para o índice de lucratividade agora. Explica para a gente um pouquinho o que ele é e como ele funciona. É o índice que demonstra, de fato, o quanto está sobrando das minhas vendas, né? Então, como eu falei, a gente tem um demonstrativo de resultado, onde, de forma bem resumida, ele consiste em vendas menos o custo, menos despesas, igual a lucro. Esse índice de lucratividade nada mais é do que a mensuração desse lucro em relação ao meu faturamento. Então, por exemplo, vendi R$100 mil, tive custos de 30 mil, despesas de 20 mil, me sobrou ali 50 mil. Então, eu tive um índice de lucratividade de 50%. Tá? Importante diferenciar também a lucratividade da rentabilidade, são coisas distintas. Como esse cálculo é realizado e como a gente consegue analisar os resultados? Ele é feito justamente a partir da demonstração de resultado. Então, primeiro, você precisa ter uma demonstração de resultado correta. Uma demonstração de resultado correta, como eu disse, ela tem que levar em consideração todas as suas vendas, independente se você já recebeu, todos os seus custos e todas as suas despesas, independente de terem sido pagos. Tá? Então, isso é um relatório contábil, né? Então, às vezes, novamente, eu trago aqui à tona que é importante ter um acompanhamento aí da contabilidade para poder ter isso corretamente. Então, isso deve ser feito. O ideal é que seja mensal, né? Todos os meses é bom que a gente saiba qual foram as minhas vendas, quais foram os meus custos, as minhas despesas e mensurar esse resultado. E ir acompanhando. Mas, às vezes, a gente tem dificuldade, às vezes a empresa não tem o controle de nada, está tudo no papelzinho ali, então a gente vamos começar fazendo por semestre para saber seu resultado no semestre, depois por trimestre, por bimestre, até a gente poder ter essas informações mais precisas e constantes. É basicamente assim, então, sem ele, tudo vira uma bagunça. Sim, sim. Tem uma frase que eu gosto bastante, que é: aquilo que não é medido não pode ser melhorado, né? Então, se você não sabe exatamente qual é o resultado de um período e que esse resultado seja calculado de forma correta, você não vai conseguir melhorar ele. E o reflexo da falta dele na empresa, às vezes pode até custar a empresa? Sim, a gente tem um índice grande aí, né? Nós somos um país de empreendedores. A gente vem constantemente aumentando o número de empresas sendo constituídas no Brasil, seja por vontade ou seja por necessidade, né? Mas, segundo dados aí do Sebrae, a maioria das empresas, mais de 50% das empresas não permanece aí por mais de 5 anos. E o principal problema é a falta de gestão, né? A falta de... Às vezes o empresário é muito bom naquilo, ele tem um ótimo produto. Eu costumo falar que a gente precisa estar sustentado em pilares, né? Então, eu tenho mercado, eu tenho um bom preço, eu tenho um ótimo produto, mas se eu não estiver amparado ali num alicerce, né? Eu tenho vários pilares, mas se eu não tiver com um alicerce da gestão financeira, esses pilares não vão sustentar.
Vamos agora para a carga tributária. Explica um pouquinho para a gente o que seria essa carga. É o impacto que uma empresa tem de impostos daquilo que ela lucra ou daquilo que ela vende. Então, é uma forma também, quando eu falo de carga tributária, eu estou me referindo a custos e despesas, né? A tributação, ela faz parte desse processo de gestão de custos, gestão de despesa. E existem formas da gente ir mensurando isso aí, existem opções tributárias que eu posso fazer para poder tentar minimizar isso. Lembrando que, quando eu falo de carga tributária também, eu não posso levar em consideração só aquilo que vai me fazer pagar menos imposto. Porque existem algumas opções tributárias que me limitam em termos de oferecer o meu produto para o meu potencial cliente. Então, se eu tiver uma carga tributária que vai impactar menos o meu resultado, mas eu também ficar muito restrito, né, eu não vou conseguir prosseguir de forma sustentável com a empresa. Hoje, quais são os tributos que compõem essa carga tributária? Uma empresa hoje, basicamente, tá? E aí eu falo de todas, ela paga PIS, COFINS, Imposto de Renda, Contribuição Social, ICMS no caso de comércio, ISS no caso de prestação de serviço e IPI no caso de indústrias. E aí existe, hoje 99% das empresas são optantes do Simples Nacional, que é um sistema integrado e simplificado de pagamento de impostos. Então, todos esses impostos que eu citei, eles são unificados numa única alíquota. Não quer dizer que a empresa não está pagando aquele imposto, ela só está pagando de forma integrada. Mas essa simplificação no recolhimento não garante que é a mais benéfica para a empresa. Agora, você levantou uma questão interessante. Como que a gente consegue fazer essa distinção para saber se está sendo benéfico ou não? Exatamente. Vamos falar dos regimes tributários. Nós temos 3 regimes tributários vigentes hoje no Brasil e que as empresas podem optar. O Simples Nacional, que é a maioria das empresas, que é mais voltada para pequena e média empresa. O lucro presumido e o lucro real. São os 3 regimes tributários. O Simples Nacional e o lucro presumido, eles tributam o faturamento da empresa. E isso é algo muito complicado, porque, como eu disse no início, faturar não quer dizer que eu estou tendo um resultado positivo. Então, às vezes eu estou com um faturamento galopante, aumentando, minha carga tributária está incidindo sobre esse faturamento, mas o meu resultado está sendo muito pequeno. Então, novamente, como é que eu vou fazer para saber se a minha carga tributária está ajustada? Volta à questão da demonstração de resultado. Eu preciso, então, a gente volta ao conceito. Se eu não tiver mensuração de resultado, eu não vou conseguir ajustar a minha carga tributária e entender se eu posso minimizar os impactos disso ou não. Então, olhar só faturamento, uma empresa sem contabilidade, uma empresa sem demonstração de resultado, não tem como reduzir carga tributária. Se eu começo no Simples, né? Simples Nacional. Simples Nacional. Eu posso fazer a migração para algum outro sistema ou eu comecei lá e eu tenho que seguir lá até o final? Via de regra, as opções tributárias são sempre no início de cada ano, janeiro. O Simples, ele é permitido, assim, você fazer a migração durante o ano. O contrário, não. Eu estou num outro regime tributário e quero voltar para o Simples. Não dá. Mas se eu estou no Simples, eu consigo fazer a migração no decorrer do ano. E, para a gente finalizar, quais são os impactos da carga tributária em uma empresa? Hoje, por exemplo, a gente é bem delicado isso, porque, como eu falei, o Simples Nacional, né, ele começa de uma alíquota hoje. Vamos pegar uma empresa prestadora de serviço. Ele pode começar pagando 6%, mas à medida que esse faturamento vai aumentando, ele pode chegar a 18%. Então, ele é mais que o dobro, praticamente, de impacto. Então, estar constantemente monitorando isso aí. Hoje, não é viável, né, empresas pagarem mais do que 14% de imposto. Tá? E existem formas para isso. Então, se eu comecei uma empresa do Simples Nacional, foi viável num período, mas eu vi que essa alíquota está aumentando, está sendo, né, gradativa o meu faturamento, eu tenho que parar, rever e pensar se não vale a pena eu migrar o meu regime tributário, porque mais do que 14, 15% ali torna-se inviável. Perfeito.
Éder, quer acrescentar mais alguma coisa? Acha que ficou faltando alguma coisa? Algo que você gostaria de complementar? Acho que é só enfatizar que tudo que nós falamos aqui volta ao estágio inicial de ter controles, né? Eu não vou conseguir ter boa gestão de custos, eu não vou conseguir precificar bem, não vou conseguir reduzir minha carga tributária se não houver controles, se não houver informações. E esses controles e informações estão aí baseados numa boa contabilidade, em profissionais que entendam, tá? Eu costumo dizer assim, o pequeno e médio empresário, às vezes ele é o eu-presário, né? Ele é o que faz tudo na empresa, compra, vende, marketing, e às vezes ele não tem tempo para cuidar da gestão financeira da empresa. E isso acaba deixando de lado. Ah, tem um controle? Tem, está tudo no caderninho. Então você tem dados, você não tem informações se você não tiver isso planilhado para poder extrair informações. Então estar amparados em informações e relatórios é o ponto principal para tudo aí. Perfeito, muito obrigada. Eu que agradeço. Prazer recebê-lo. Espero que aconteça mais vezes. É isso, pessoal. Muito obrigada. Até a próxima.